Olá, meu nome é Denis e este é o canal Literatura Espírita. Hoje nós iremos estudar o capítulo 21 do livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz. Este capítulo ele é intitulado Continuando a Palestra, né? Então ele continua a conversa, né, que André Luiz estava tendo com Dona Laura. E aí André Luiz pergunta para a Dona Laura a respeito das propriedades, né? Se Laura morava numa propriedade, né, numa casa em Nosso Lar, como eles conseguiram essa casa, como funcionava esse sistema de propriedade destas casas em Nosso Lar. E aí Dona Laura explica que eles podem conseguir uma casa em Nosso Lar através do trabalho, né, conseguindo os bônus hora, que é os tão famosos bônus hora de Nosso Lar, que nada mais é do que uma espécie de remuneração pelo trabalho. Então, todos os habitantes ativos em condições de trabalhar dentro da colônia, eles prestam serviços coletivos, né, serviços que são úteis para a colônia de uma maneira geral, e são remunerados através dos bônus hora, e esses bônus hora eles servem para diversas situações diferentes, né? E uma dessas situações é você conseguir uma casa, né, um lar dentro da colônia. E aí essa casa ela pode ser compartilhada com seus familiares, né? E quem não tem esses bônus hora, quem não tem as quantidades suficientes, né, segundo Dona Laura aqui, parece que são necessários aproximadamente 30 mil bônus horas para você conseguir uma habitação. E aí, quem não tem essa habitação, existem os prédios que são coletivos, né, que são públicos, para que todas as pessoas possam se usar. Ninguém fica na rua, né? Não existe uma pessoa em situação de rua, um espírito em situação de rua, por exemplo, dentro da colônia, né? Todos eles têm onde morar. O próprio André Luiz ele ia ser recolhido dentro de um desses prédios, dentro de um desses locais públicos. Porém, o Lísias convidou para morar junto com eles, né? Então, a Dona Laura explica, né, que o seu esposo Ricardo, né, que desencarnou antes dela e rapidamente já percebeu a necessidade do trabalho, ele que conquistou essa casa antes mesmo que ela pudesse desencarnar, né? Depois que o esposo dela desencarnou, ela só desencarnou 18 anos após a morte do corpo físico, né, do Ricardo. E quando ela chegou em Nosso Lar, eles já tinham essa casa, né? E aí ela explica, por exemplo, também que ela sofreu muito na viuvez, né, para cuidar dos filhos, né? Ela era muito nova quando o Ricardo desencarnou e que isso foi um dos fatores que ajudou ela a não precisar passar pelo umbral, né? Ficar muito tempo no umbral, porque o sofrimento material, a necessidade do trabalho, do esforço para criar os filhos e tudo mais, fez com que ela deixasse de cair numa série de tentações, né, da matéria e que ela pudesse amadurecer, pudesse se desenvolver. Então, olha que interessante, quantas vezes nós reclamamos dos nossos problemas, das dificuldades que nós enfrentamos, mas nós não conseguimos, às vezes, ter a maturidade de enxergar quanto isso pode estar nos privando de sofrimentos futuros. Às vezes, uma dificuldade momentânea, uma doença, um problema financeiro, um problema qualquer, pode estar nos privando de cair numa série de tentações, de cair numa série de confortos materiais que às vezes poderiam nos levar por caminhos de perdição, né, e comprometer até a nossa própria encarnação, por falta de maturidade nossa de lidar com determinadas situações. Então, muitas das vezes, aquilo que aparentemente parece ser uma punição, um sofrimento, é um benefício que a espiritualidade nos concede para nos ajudar a vencer nossa encarnação de uma maneira mais adequada. E aí, André Luiz, né, ele interrompe ela novamente, né, ele interrompe ela a respeito dessas descrições que ela estava fazendo, para perguntar a ela sobre as reminiscências das vidas anteriores. Porque muitas vezes nós desencarnamos e achamos que já vamos lembrar de todas as nossas vidas anteriores, mas isso não acontece. Isso não funciona dessa forma.
porque nós não seríamos capazes de suportar determinadas lembranças. É a mesma coisa o encarnado, que às vezes tem curiosidade para saber quem foi na vida anterior, fica procurando meios de lembrar dessas encarnações anteriores, né? E quer conversar com o médium, quer fazer isso, fazer aquilo, e isso não é adequado para o seu progresso. Às vezes nós temos alguns traumas, algumas situações desta própria encarnação que nós não conseguimos lidar. Imagina se nós fôssemos lembrar de vidas passadas, imagina se nós fôssemos recordar quem nós fomos na outra existência, quem nós prejudicamos, para quem nós fizemos mal, quem fez mal para nós. Às vezes lembrar que dentro da nossa própria família pode ter alguém que nós prejudicamos muito, e isso nos traria um sentimento de remorso muito grande. Ou se nós soubéssemos que determinadas pessoas nos fizeram muito mal, talvez despertaria em nós um sentimento de vingança, de retaliação, ou no mínimo de odiar aquela pessoa, de fechar as portas para a reconciliação. Então a sabedoria divina é muito grande e ela faz as coisas da forma que precisa para que todos nós possamos crescer com essas experiências, né? Então olha que interessante, tanto a Laura quanto o Ricardo, eles começaram a ter algumas lembranças mais curtas, assim, que começou a perturbá-los. Então eles foram até o Ministério do Esclarecimento, onde eles puderam ter acesso aos arquivos deles de 3 vidas anteriores a que eles tiveram, né, na Terra. Então, primeiro eles leram os arquivos, né? Então olha que interessante. Eles leram as lembranças deles de 3 vidas anteriores, porque quando você está lendo, é como se você estivesse vendo algo que outra pessoa fez, aquilo não te afeta tão diretamente. Depois que eles leram, entraram em contato com essas lembranças, alguns técnicos lá do Ministério aplicaram passes no cérebro deles para que eles tivessem acesso às lembranças emocionais dessas 3 últimas existências. E eles só podiam lembrar dessas 3 porque foi orientado a eles, né, que eles não suportariam lembrar de outras vidas anteriores a estas, né? Porque aí provavelmente já teria algumas situações mais complexas que talvez eles não saberiam lidar, principalmente no campo emocional. Então eles leram as reminiscências deles, as lembranças, depois tiveram acesso emocional a essas lembranças, ou seja, efetivamente tomaram posse dessas lembranças, né? Então eles recordavam as 3 últimas encarnações deles, né? Fora a última que eles tiveram na Terra, e não podiam ir além disso, né? Então é isso que a Laura explica para o André, porque o André disse para ela que também não conseguia ter essa lembrança, né? E como a gente sabe, isso é providencial, né? Quando nós estamos prontos, quando nós estamos preparados, essas coisas vão acontecendo, né? E aí André disse que quer conhecer o Ricardo, né, que ficou muito entusiasmado para conhecê-lo, que estimaria muito conhecê-lo, mas Dona Laura explica para ele que o Ricardo, né, devido aos compromissos que os dois tinham, ele reencarnou, né, 3 anos antes, e ela só estava esperando a mãe da Heloísa, que é aquela neta dela que estava vivendo junto com ela, a mãe dela, que seria a filha da Dona Laura no caso, né? Ela estava prestes a desencarnar na Terra, não precisaria passar pelo umbral, pelo sofrimento, né? O mesmo caso da Laura, né? Sofreu muito, teve muitas dificuldades, então não teve grandes débitos nesta existência, né? Grandes problemas emocionais, então ela poderia ser recolhida diretamente ao nosso lar, teria um período de perturbação mais curto e poderia assumir as tarefas da Laura para que ela pudesse reencarnar e futuramente reencontrar-se com o Ricardo para dar continuidade na evolução dos dois juntos, né? Então a gente vê que a lei divina é uma lei perfeita, é uma lei justa e ela sempre funciona de modo a atender a todos e a fazer com que todos progridam, todos possam alcançar a sua felicidade, né? Desde que o espírito se disponha
a trabalhar no caminho do bem, do amor, em favor de todos aqueles que necessitam, né? Em favor da coletividade, né? Porque Deus espera de nós que nós tenhamos um amor incondicional, então nós devemos trabalhar nessa direção. Espero que esse estudo tenha sido uma boa reflexão para todos. Aguardo vocês no próximo vídeo. Muita paz e muita luz a todos.